Boa noite, meus irmãos. Eu sou a Rosalina. Estou aqui nessa casa, eu vou me denunciar, desde a década de 60. Então, é a extensão do meu lar, é a nossa casa. E nesse mês de dezembro, eu não sei se vocês já notaram, todas as pessoas ficam mais boazinhas, não é? Começam a desejar um Feliz Natal, começam a desejar coisas boas. E quando nós mudamos a maneira da gente se dirigir ao outro, nós estamos mudando a psicosfera. Então, todos aqueles que se aproximam de nós, diz assim, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita saúde. E eu pensei, por que então a gente não lembrar Jesus, o aniversariante, não aquele aniversário da festa? Aquele aniversário onde eu penso ele não gostaria que fosse, ele gostaria que fosse a reunião da família, comemorando o seu dia, mas não da forma como nós comemoramos. E no dia 3, me caiu nas mãos um livro fantástico da Federação Espírita do Paraná, e esse livro tem um resumo de alguns personagens, chama-se Personagens da Boa Nova, ou do Evangelho. E algumas pessoas do Evangelho, que não aparecem muito, lá foi notado. E eu gosto muito de saber a respeito de. E o mais interessante do livro é que ele traz uma bibliografia excelente, então a gente pode procurar alguma coisa a mais. E eu fiquei feliz, porque grande parte daquela bibliografia eu tenho. E foi muito bom. E no dia 3, nós fizemos, então, uma viagem sobre a vida de alguns personagens femininos do Evangelho. Vocês já viram, ou para nós que conhecemos a história do Cristo, ele sempre esteve rodeado, claro, tinha os apóstolos, os 12 apóstolos. Mas quem que rodeava Jesus? Eram as mulheres. Mulher é coisa fantástica. É maravilhoso ser mulher. Porque a mulher, ela é o quê? Ela é mais sentimental, não é? Ela se envolve mais. E o Cristo percebeu isso. Mas não era só isso. Jesus amava as mulheres. Porque todas elas, naquele tempo, respeitando a época, né? Naquele tempo, a mulher não tinha valor nenhum. Ela procriava. Mais nada. Tinham aquelas que serviam os homens, aquelas que ficavam em casa, que eram as suas mulheres, geralmente não eram amadas, que procriavam, era para ir à festa tal, mas para diversão eram outras. Só que se alguma mulher que era casada fosse pega em adultério, o que eles faziam? Levavam e apedrejavam. E as mulheres que foram trazidas até Jesus, em pecado, né, eles queriam ver o que Jesus ia fazer. O que Jesus fazia? Ele dizia o seguinte, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, na primeira história, eu ia falar de homens, vocês viram, né? Mas estou eu começando com as mulheres. Então, na primeira história, que foi a que ficou, foi a de Maria Madalena, a Magdala, aquela que veio, não é? E Jesus falou que os pecados dela estavam perdoados. Quando ela viu Jesus, ela se modificou, porque não teve uma pessoa que conheceu Jesus que foi o mesmo. Todos se modificaram. Então essa mulher pergunta para o Cristo, o que ela deveria fazer? E o Cristo mandou ela servir, fazer o bem. Quando Jesus é morto, ela procura os apóstolos, que eram 11 na época. Depois entrou um outro no lugar do Judas, José. Então, quando ela procura os discípulos, eles eram muito machistas. Imagina que eles iam querer que a Madalena acompanhasse e falasse do cristianismo. Não, não queriam. Então, qual foi o lugar? Quem é que precisava dela? Eram os doentes. Jesus também explicou, ele ensinou
que quem precisa de médico não são os doentes. Então ela passou a tratar dos doentes. Naquele tempo a lepra, que hoje hanseníase, era a doença do século. E ela vai então para o Vale dos Leprosos. E ela desencarna, morre e desencarna com a lepra. Uma outra figura que chama a nossa atenção também, uma mulher que se casa e o marido, logo no começo do casamento, ele pega a vida de solteiro, uma vida depravada, e ela, por mais que agradasse o marido, não dava confiança. Ele não dava confiança para ela. E sempre tem um homem à espreita. E tinha um prostituto, porque para prostituta tem que ter um prostituto. Quem a prostitui é o prostituto. Então tinha um prostituto de plantão. Só que no momento que ela foi pega em adultério, eles levam ela até Jesus, porque no caso de Madalena, diz que Jesus escrevia na areia. Dizem, reza a lenda, que ele escrevia o nome do mais velho até o mais novo. Então a pessoa se aproximava, lia o próprio nome e ia embora. No caso dessa mulher equivocada, que era jovenzinha ainda, porque a Madalena já não era. Era mulher que vendia o corpo. E essa não, era casada. Então ela vem, também é jogada, e aí o que eles fazem? Fala, Senhor, ela foi pega em adultério. E Jesus também se abaixa, mas ao invés dele escrever na areia, era como se fosse esse piso. Ele escrevia. Só que o que ele escrevia? Desde o mais velho até o mais novo, vinha e olhava o que ele estava escrevendo. Diz que ele escrevia, ladrão. Fulano se reconhecia ladrão, saía. Aí vinha o outro, prostituto. Se reconhecia errado, também saía. Ele ia contando o vício de cada um. E a hora que termina, ela está lá tremendo, morrendo de medo. E ele diz, e ela espera que ele faça alguma coisa. Então Jesus pergunta para ela, onde estão aqueles que te acusaram? Ela diz, Senhor, ninguém me acusou, eu estou esperando o Senhor. Aí ele diz para ela a mesma coisa, vá e não peques mais. Porque é o que Jesus espera de nós. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós não temos desculpa para errar mais. Também disse que essa mulher, à noite, ela procura Jesus na casa e o recebia. Então ela diz, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não posso contar com o meu marido, que foi traído, não posso contar com a minha família, porque eles também não vão me receber. Aí Jesus diz o seguinte para ela, então, saia da cidade, vá para outro lugar, porque a multidão tem memória para com os erros alheios, não tem memória para os próprios erros. Então ele chama, é outra lição que ele nos dá, porque nós gostamos de falar dos erros dos outros, mas nós não enxergamos os nossos próprios erros. É outra lição que ele dá. Então ele diz, como eles não vão se esquecer do seu erro, então vá para outra cidade. Ela vai para uma cidadezinha chamada Tiro, que era mais ou menos lá perto, e com pouco dinheiro que tem, ela arruma uma casinha, e lá ela recebe aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas abandonadas, que passavam no caminho. Lá ela fazia o que todos que cuidavam das casas do caminho. Pensava as feridas, lavava os pés e depois falava de Jesus. Então ela começa a pregar a boa nova com aquelas pessoas perdidas. Uma noite, 10 anos depois, vem um homem, trazem um homem para ela semi-morto. Esse homem chegando, ela lava os pés, cura as feridas dele, dá o caldo reconfortante e depois começa a falar de Jesus. Aí ele disse, o Galileu, eu o conheci e eu o odiei com todas as forças da minha alma. Se eu pudesse, eu teria matado o Galileu. Porque ele perdoou
a prostituta, mas ele não dirigiu uma palavra para aquele que recebeu com o marido da mulher adúltera. Então ele diz, onde esse homem, qual a palavra que ele me deu de consolo? E eu odiei. Por muitos anos, a partir de um momento, eu comecei a raciocinar do que eu tinha feito da minha vida, do que eu tinha feito para minha companheira. Se eu tinha sido o companheiro ou se eu tinha sido o inimigo daquela mulher. E eu procurei. E eu procurei a minha companheira. Eu gastei tudo que eu tinha e eu não encontrei. Ah, como eu gostaria que ela soubesse que eu a perdoei. Então, naquele momento, ela pega na mão dele e fala, não foi só eu que encontrei Jesus. Nós encontramos Jesus e ela pega na mão dele. E termina assim a história. É lindo, não é? Então, esse era o homem de Nazaré. Só que hoje, nós vamos falar, eu sou ótima com isso daqui, então, de vez em quando eu erro. Nós vamos falar de José da Galileia. Nós todos conhecemos a história do nascimento do Cristo. Também falamos da história. Era uma jovem de 15 primaveras que se casa com um homem velho. E quando, antes que ele coabitasse com ela, antes que ele tivesse um relacionamento com ela aparece grávida. Então ele ia sair sem fazer nem porque ele já tinha casado. Então ele ia fugir, sair, ia fugir. À noite um anjo aparece para ele e diz que não era para ele fazer aquilo. Que aquilo lá era alguma coisa que estava escrito. Está lá na Bíblia. Obra do Espírito Santo. Que era para ele reconhecer isso e que cuidasse dela. Porque ela trazia no seu ventre o Senhor, o Salvador. Então nós temos, depois que ver, isso é Bíblia, é coisa escrita por homens, nós sabemos que isso é impossível, que Jesus é o Filho do amor. Mas isso daí não faz parte dos nossos pensamentos. Nós só queremos falar do valor desse homem. Então, quando Jesus nasceu, nós vimos que não tinha lugar um lugar para ele nascer. Ele vai em tudo quanto é lugar, não tinha lugar para isso, não tinha para aquilo tal, e Jesus nasce onde? Numa manjedoura. Só que tinha algumas pessoas, aliás, tinham 3 reis magos. E esses 3 reis viram uma estrela, e aquela estrela indicava Belém. Então eles queriam ver o Salvador. E eles vão, só que eles passam na cidade e falam, pergunta para o povo onde que estava, onde tinha nascido o Salvador. Herodes sabe disso. Então ele vai e chama e diz assim, olha, se vocês descobrirem quem é o Salvador, vocês vêm e falam para mim, porque eu também quero adorar o Senhor. Ora, ele queria matar, é claro. Eles vão, seguem a estrela, chegam a Belém, adoram e dão a riqueza que eles trouxeram, que era ouro, mirra, os perfumes. Mas aí vem o anjo e diz para eles que não era para eles retornarem lá, era para eles tomarem outro caminho, voltarem para casa. Nisso Herodes sabe, eles não passam, Herodes fica sabendo disso. Então o que ele faz? Ele vai perseguir, só que antes aparece o anjo e diz, o espírito de luz, e diz para José, foge para o Egito, porque eles vão matar o Salvador. Então José foge, ele foge. O Herodes fica tão bravo, mas tão bravo, que ele mata naquela cidade todas as crianças recém-nascidas até 2 anos. E José, ele quando volta, Herodes já tinha morrido, mas no seu lugar tinha ficado o seu filho, que era terrível também. Então o que ele faz? Aparece de novo o anjo, o espírito de luz, e diz para ele que era para ele ir para onde? Para Nazaré.
por isso que Jesus é chamado, ele vai para a Galileia, e é chamado de Jesus de Nazaré. Então, quem foi José? Nós vimos que ele foi um homem de tamanha importância e muito pouco se falou dele. Tem um livro do Emmanuel que se chama Levantar e Seguir. E neste livro conta uma pequena história que é mais ou menos isso que nós sabemos dele, da importância dele. Então, o Emmanuel fala das características desse homem maravilhoso. Ele tinha uma humildade, ele representou na terra a bondade, a humildade, porque ele realizou a maior obra de todos os tempos e passou em silêncio. Não existe na história um lugar que reza que o José falou alguma coisa para alguém, sempre calado. Uma espiritualidade que não tinha tamanho. Então ele deu a Jesus o coração sem mácula, puro, e a consciência mais pura ainda. Quando? Porque todos ficam imaginando que Jesus fez até os 30 anos. José era um bom pai. E não nos esqueçamos de que Jesus tinha um primo que era o João Batista. Quando Maria estava grávida de 1 mês, ela soube que Isabel, que era velha, tinha também concebido. Então ela vai visitar Isabel, diz que ela andou mais ou menos 4 dias para visitar. A hora que ela chama Isabel, o filho que estava dentro do ventre de Ismael, de Isabel, ele pula, porque ele estava cumprimentando, ele reconheceu Jesus. E o que Isabel faz? Ela se dobra os joelhos e fala: bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria. Né? Era o ventre dela que carregava o meu Salvador, ela diz. E quem falou Maria, Santíssima entre as mulheres, foi um leproso que tinha sido curado por ela. Não é? Ave Maria cheia, a graça seja contigo. Não é? Então está aí, tudo isso é bíblico. É bíblico. Jesus e João Batista, eles conversavam desde meninos, eram mocinhos, molequinhos ainda, e eles conversavam como gente grande. Então tem passagens belíssimas. Jesus vai ao templo aos 12 anos e discute com os sacerdotes que ficam assim boquiabertos porque não sabia. Quando eles voltam e Maria se dá conta de que Jesus não estava com eles, volta, não, ele falou: não se preocupe comigo, porque eu estava conversando, ele estava falando, estava passando alguma coisa, não é? Então Jesus passou a infância, a juventude, até homem, trabalhando. Deixa eu ver se eu volto aqui. Na carpintaria. Então, era comum entre os judeus os filhos aprenderem a fazer algumas coisas com as mãos. Para quem leu Paulo e Estevão, quando Paulo conhece o Cristo, que ele fala: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E ele precisava de tempo para entender o evangelho do Cristo. Então ele vai para o deserto. Ele fica 3 anos, e nesses 3 anos, então, o que ele faz? Ele consegue o pão de cada dia através do seu trabalho com as suas mãos, porque ele era tecelão. Jesus era carpinteiro. Aprendera com o pai. Então Emmanuel faz a seguinte pergunta: já pensastes no cristianismo sem José? Maria e Cristo foram confiados a ele pelas forças divinas. E ele conseguiu, sozinho, não, com a ajuda da espiritualidade superior. Nunca abandonou a carpintaria, ensinou esse ofício, então, a Jesus. Foi pai devotado, porque o anjo Gabriel disse para ele que ele recebia como filho
o Salvador. Sabia que receberia em seu lar um emissário divino. Quando Jesus é batizado por João Batista, ele chega no Rio Jordão, o Batista ficava batizando as pessoas. Quando Jesus chega, então João Batista diz: quem sou eu para batizar o meu mestre? Aí Jesus disse que era para ele batizar, porque era para se cumprisse aquilo que estava escrito nas Escrituras, então que ele batizasse Jesus. Então vejam que Jesus também se fez humilde para que o outro fosse grande. É belíssima a história do cristianismo. Então Emmanuel diz que o José é uma das figuras mais injustiçadas na Bíblia. Poucos se lembram dele como pai e marido devotado. Também sofreu a dor do filho. Todo o sofrimento dele, ele também sofreu. Então tem esta lição nesse livro que se chama Levantar e Seguir. Dentre os personagens do Evangelho, eu escolhi 3 personagens, porque não dá tempo. Na outra fala minha, eu falei de 5 pessoas, nossa, é muito. Tem que ser 3, porque senão passa. Mas um personagem importantíssimo, porque nós falamos sempre dos discípulos, quem foram eles, qual o trabalho que desempenharam, todos. Mas se esquecem que, nós nos esquecemos que existem outros personagens muito importantes. E o Lázaro foi um personagem importantíssimo e nós vamos ver por quê. Aqui é um quadro, uma figura que mostra quando Lázaro morre e eles enfaixavam o defunto, não é? E colocavam então como se fosse um túmulo, feito como se fosse uma gruta. E é quando Jesus chega e levanta Lázaro. Mas nós vamos ver isso depois. O significado de Lázaro é Deus ajuda. Em João, nos capítulos 11 e 12, tem toda a história. O Lázaro morava numa cidade chamada Betânia. Se vocês lessem qual a beleza, de como eles descrevem a beleza de Betânia. Então era um deserto enorme e Betânia era como se fosse um oásis, era maravilhosa. A casa deles nem se fala. E eu li em algum livro que o Lázaro era viúvo, mas eu não vi isso na Bíblia, eu li num livro, en passant. E tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Essas 2 irmãs ficaram na história. Por que elas ficaram na história? Porque Jesus, a casa de Lázaro, era como se fora a casa do Cristo. Quando ele chegava, ela como se tivesse sido um presente dos céus. Então Jesus chega e Maria, que havia entendido o cristianismo, a boa nova, havia entendido que o Cristo passava. Então o que ela fez? Quando Jesus chega, ela se ajoelha nos pés do Cristo e fica ouvindo todos os ensinamentos que ele está passando. O que a Marta fala para ela? Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, e ela fica aí ouvindo o que o Senhor tem que fazer. Fala para ela vir me ajudar. Então o que Jesus responde? Que a Maria, ela estava recebendo a melhor parte, porque não teria ele por muito tempo. Olha o que ele fala. E o serviço da casa teria todos os dias. Olha que lição que ele dá para ela. Então eles, os irmãos, os 3 irmãos amavam Lázaro. O Lázaro então fica enfermo e acaba morrendo. Mas as irmãs mandam avisar Jesus. Ora, onde estava Jesus? Semanas antes, as pessoas já estavam procurando o Cristo para poder arrumar uma desculpa para poder matá-lo. Então Jesus tinha ido para uma cidade distante. E elas mandam um recado para Jesus. E aí chega uma pessoa e fala: Senhor, é muito tarde, ele já está morto. Olha o que Jesus fala no capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus
seja por ela glorificado. Ele simplesmente falou, ele não está morto. Eu vou dar um jeito nisso. Só que para quem leu a Bíblia, vai ver que quando falam que Lázaro morreu, o que acontece com Jesus? Ele fica tranquilo, fala, não, ele não está morto. Jesus chora. Jesus chora. Então é uma das coisas que muita gente diz assim, espírita não chora. O ser humano chora sim. Espírita não entra em pânico, não tem desespero, não entra em desespero quando morre, porque a gente sabe, a única certeza que nós temos é que nós vamos deixar o nosso corpo físico um dia. E nós temos a certeza também que nós temos que trabalhar o nosso espírito da melhor maneira possível para que nós possamos entrar bem do outro lado da vida. Isso nós temos certeza. A única certeza que nós temos é essa. Jesus chora. Ele amava Lázaro. Então Jesus estava numa região que chamava Pérea. E ele disse para os discípulos, voltemos à Judeia. Os discípulos dizem, Senhor, mas o que nós vamos fazer lá? Eles vão apedrejar-te, eles vão matar o Senhor. E Jesus responde, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Ele disse assim, quanto mais cedo a gente conhecer a verdade, quanto mais cedo nós procurarmos o caminho e tentarmos ajudar as pessoas, melhor. Não vamos esperar que o mal aconteça para depois a gente fazer alguma coisa, porque não tem jeito. Dito isso, ele continuou, e aí que ele disse, nosso Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Passados 2 dias, Jesus volta a Betânia. Lázaro já fazia 4 dias que estava na sepultura. Está escrito, e já cheirava mal. O que Jesus fala? Antes disso, Marta vem e diz para ele. A Marta era aquela que gostava de limpar a casa. Ela diz para ele, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse, o Senhor teria salvado. Só que ele estava dormindo. Era um sono letárgico. Os mais velhos vão se lembrar. Quantas pessoas antigamente que sofriam de letargia, catalepsia, e que eram enterrados vivos. Depois que desenterravam, o indivíduo estava de bruços. Um médium, um grande médium, é capaz de reconhecer hoje, não, a medicina está muito adiantada. Mas muita gente foi enterrado. Então Jesus pede a Marta que chame Maria, e que, como se ele não soubesse, levou ele até onde outros judeus, e ele se dirige então ao local onde estava o Lázaro. Ele chega, capítulo 12, versículo 43. Ele chega e fala para o Lázaro, Lázaro, vem para fora. E aquela múmia, como nós vimos que eles enrolavam, se levanta e vem para fora. Então Jesus fala, desatai-o, deixai-o ir. Então eles tiram todas aquelas faixas e o Lázaro sai andando. Os judeus, porque Jesus falou que era importante que alguns judeus vissem isso. Os judeus viam a Jesus com um misto de admiração e medo. Quem é esse homem de Nazaré que dava ordens à própria morte? E a morte o obedecia. Vocês já pensaram? Jesus chegar e falar para o que está velado, levanta, você dorme. E ele acorda, levanta e sai. Então, um misto de respeito e de medo, porque ele falava com a própria morte e era obedecido por ela. Uma semana antes de Jesus ser preso, uma semana antes da tentação que Judas sofreu, porque na realidade, pobre Judas, ele pensava que na hora H, Jesus ia usar o que ele usava para curar, ele ia usar também, derrubar todos aqueles homens, e ele ia ser o rei dos reis, o poderoso.
mas Jesus veio pregar o amor e não a guerra, né? Então Jesus retorna a Betânia. Narram João, Marcos e Mateus que a cidade estava fervilhando de gente e era a celebração da Páscoa judaica. Jesus então foi jantar na casa de Simão, o ex-leproso. Lázaro foi convidado, Maria, estavam lá, todos eles reunidos, e a mulher, como nós já falamos, ela não ocupava lugar de destaque. Maria chega, ela estava trabalhando lá, ajudando na cozinha, ela chega, pega um vaso de nardo, que era um perfume dos mais caros, e ela chega e joga esse vaso esse perfume todo em Jesus. Então, os discípulos ficaram escandalizados. E eles perguntaram por que gastar um perfume tão caro com o mestre. Jesus também dá uma resposta. Ele diz que ela estava perfumando o corpo dele, porque ele morreria em pouco tempo. Então, não teriam tempo de preparar o seu corpo. Na realidade, a previsão toda estava feita, ela já estava, então, fazendo o preparo da morte do Cristo. Então, Lázaro, convidado, só que depois que ele acordou dessa letargia, ele nunca mais foi o mesmo. Nós falamos que Betânia era a coisa mais linda, a vegetação era maravilhosa, a cidade tinha um outro ar, uma outra energia, mas ele entendera a mensagem do Cristo, que nós não fomos criados, nós não fomos feitos só para as coisas materiais, que ele deveria se preocupar também com as coisas espirituais. Então, tudo ao seu redor perdeu o valor. Então, ele reconhece a verdade nas palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que tenha morrido. E quem em vida crê em mim não morrerá eternamente. Olha que coisa mais linda. Então, enquanto para os outros as palavras eram letra morta, para ele não. Ele colocou dentro de si e viu que a verdadeira vida, a vida mais importante, era a vida espiritual. Séculos depois, Lázaro morreu, Cristo foi crucificado, morreu e desencarnou, porque tem que morrer e desencarnar. Tem diferença entre as duas coisas, né? Séculos depois, o Espírito da Verdade prepara a vinda do Consolador. O espírito de Lázaro integra essa equipe. Então, são da sua autoria trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem na instrução dos Espíritos o item 6, afabilidade e doçura, escrito por ele, né, ditado por ele em Paris em 1862. Obediência e resignação em Paris em 1863. No capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, depois que tem a explicação do Allan Kardec, vem ali as instruções dos Espíritos. A lei do amor é o item 8, em Paris, 1862, e no capítulo 17, sede perfeitos nas instruções dos Espíritos, o dever também ditado por ele, em Paris, em 1863. Então, esse é um personagem muito lindo, que compreendeu os ensinamentos do Cristo. Então, Lázaro muito amou a Jesus. Escolheu Jesus como guia e modelo. Então, o nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Então, ele afirma, num desses itens, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. A lei do amor substitui a personalidade, pela fusão dos seres extingue as misérias sociais. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando todos aqueles que entenderam, que conheceram Jesus, entenderam a mensagem de Jesus, todos eles não sofreram
quando desceram ao circo. É do capítulo 11, item 8. O último dos nossos personagens é o Cirineu. O Cirineu, ele é muito interessante. Então Jesus foi traído por Judas, colocaram uma cruz nos ombros dele e ele vem. Só que ele tinha caminhado muito e chegou numa hora que tinha acontecido muitas coisas no caminho, que ele já estava tão enfraquecido que ele cai. Quando ele cai, um homem que tinha vindo do campo, esse homem era forte, não era cristão. Ele não era cristão. Era um homem forte. E tinha bastante gente, eles passavam naquelas cidades, antes de chegar na casa dele, que ele era dono de um campo, e tinha uma mulher bravíssima. Tinha uma sogra que não era brincadeira. E tinha 2 filhos e um deles estava doente. Então, quando ele vai trabalhar, a sogra e a mulher disseram para ele que era para ele trazer uma galinha preta, porque o filho dele, Alexandre, o mais velho, estava com uma febre de várias semanas que não passava nunca. E entre os judeus, eles tinham o costume de matar uma galinha preta. Vocês viram que isso vem dos judeus? De matar uma galinha preta e depois fazer em forma de cruz, colocar na cabeça da pessoa e passava a febre. Mas, quando ele vem vindo, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele viu que 3 pessoas estavam indo rumo ao Gólgota. Só que um deles quase cai. Tinha então um soldado que vê aquele homem forte, ele era grandalhão. Ele fala: ei, você aí. Ele com medo olhou do lado para ver se era outra pessoa. Não, era ele mesmo. Então, ele foi obrigado a ir ajudar o Cristo. Ele nem olhou para Jesus. Nem olhou, porque ele sabia que se eles pensassem que ele fosse cristão, ele morreria. Então, o que acontece? Ele pega a cruz e ele sobe com Jesus 500 metros, carregando aquela cruz. Quando eles chegam lá, na hora que eles botam os cravos no Cristo, e ele solta a cruz, ele foge e vai para casa. E ele pensava: meu Deus, era o Deus dele, né? O que me aconteceu hoje? Ele ficava pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou falar para a sogra? O que eu vou falar para minha mulher? Meu filho está doente. Ele era um homem rude, mas ele amava o filho com todas as forças do seu coração. Então ele falou: o que eu faço, Senhor? E ele vai. Quando ele chega, a mulher estava à porta. Ele falou: ixi, aí tem. E a hora que ele chega, ele cumprimenta ela, coisa que não era comum, chamava Mical, a mulher, e coloca a mão nela. Aquela mulher que era brava, ela não pergunta para ele o que aconteceu. E ele pergunta do Alexandre, do menino, que tinha acontecido com o filho mais velho. E ela fala: continua doente. A hora que ele vê o filho, ele põe a mão febrão, escaldante. Ele fica preocupado e o filho estende os braços e diz para ele: pai, me abraça. A hora que ele abraça o filho e o moço coloca a cabeça no ombro que ele tinha carregado a cruz, ele sentiu uma dor, mas ele não podia falar nada. Ele abraça o filho e o filho adormece em seus braços. A mulher então corre e vai fazer alguma coisa para ele comer, coisa que não era costume também. E ele diz: olha, aconteceu um fato e tal, e conta rapidamente. Quando ele consegue, o filho, ele vê que o filho melhorou a febre e ele vai saindo, vai provavelmente para a cozinha, a mulher vem e grita por ele e diz: fulano, venha ver, acabou a febre. Tinha acabado a febre do rapaz, ele tinha se curado. Primeiro, a mulher estava educadíssima, não ficou brava. A sogra também não brigou. E ele viu que alguma coisa estava errada. A vida dele começou a modificar. Mas antes disso, a mulher tinha dito para ele: olha, eles tinham alugado alguma coisa, ela falou: recebe aquele dinheiro, porque nós estamos sem pão, nós não temos mais nada. E então, não dera tempo, ele tinha que voltar para casa.
não se sabe como. Mas aquele homem que vivia fugindo dele, aparece à noite, bate a porta e diz para ele, olha, eu soube que você está com dificuldade, então eu venho trazer o dinheiro que te devo. Terceira coisa que aconteceu de estranho. Quando ele vai trabalhar no campo, o Alexandre já vai junto com eles. E aquele solo que só tinha pedra, e eles vão trabalhar aquilo, quando vê, ele bate em alguma coisa e ele não sabe o que é. Era um jarro, uma ânfora, cheio de anéis, de brincos, de moedas antigas, de ouro. Era um peso, uma quantidade fantástica. Ele vê aquilo, ele carregava sempre consigo uma coberta. Ele põe aquela coberta no chão, despeja tudo o que estava naquela ânfora, amarra e vai quietinho para casa, chega e conta para a mulher. Contou para ela, porque ninguém podia saber. Ele coloca a ânfora no lugar, cobre e vai para casa. Então ele chegando lá, conta para a mulher. Ele continuou alguns dias mais, ele falou assim, mulher, melhor que nós saiamos daqui. Por quê? Jesus, aí ele sabia quem era. O Galileu já foi crucificado. Vai que porque eu carreguei a cruz, alguém me reconhece e pensa que eu sou cristão, e eu também vou ser preso, eu também vou ser morto. E eles então vão para Roma. Naquele tempo, fervilhavam as mortes dos cristãos. Eles eram mortos como tochas vivas, eles eram amarrados na cruz e colocavam betume e depois colocava fogo. Era nos jardins de Nero que essas tochas vivas existiam. O Nero sofria de insônia. Então o que ele fazia? Ele ficava à noite caminhando nos jardins, alumiado por gente que estava queimando. Agora vocês imaginam o espírito desse indivíduo, como era. Ele mandou matar a própria mãe para ver de onde ele tinha saído. E ele se deliciava dando volta no jardim, porque ele não dormia, atormentado, não é? E ele com medo. Só que quando eles chegam em Roma, aquela mulher endurecida, juntamente com os filhos, eles ouviram uma pessoa que falava. Adivinhem quem era? Era Paulo. Era Paulo. E o Paulo falava, e toda vez que ele falava, ele envolvia as pessoas e ele falava de Jesus. O amor era tanto que ninguém também era o mesmo depois que ouvia sua fala. E eles se tornaram cristãos. Aí Nero manda prender os cristãos no ano de 817. Naquele ano fatídico, a mulher e os filhos são presos. Ora, quando ele estava em Roma, ele perdeu o medo, ele começou a falar, contar, fantasiar, contar história, que Jesus tinha olhado no olho dele e falou, vai, me ajuda. Ele começou a inventar coisa. E as pessoas se lembravam. Ele também foi preso e o pobre do Cirineu, ele foi queimado também como tocha viva nos jardins de Nero. Então foi um personagem que também não passou desconhecido. Então hoje, meus irmãos, nós estamos falando alguma coisa da vida de Jesus, da vida do Mestre que passou tantos ensinamentos e que nós ainda não compreendemos, que nós conhecemos, mas que nós não vivenciamos. Quantas pessoas que só de tocar nas vestes do Cristo já se curava? Quantas pessoas de só ouvir falar no Cristo também se modificavam? E nós? Que Jesus que nós seguimos? Que boa nova nós temos no nosso coração? Jesus veio pregar o amor. Então, todos aqueles que conhecem o Cristo, se tiverem, e eu fico pensando, Senhor, quando vai chegar o dia que nós vamos poder dizer, como Paulo de Tarso, depois que conhecemos Jesus, um dia nós vamos dizer, provavelmente, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Qual o dia que nós podemos falar, eu perdoo, não com os lábios, mas o perdão com o coração.
Por isso há necessidade ainda do nosso amadurecimento espiritual, do sofrimento que nos traz no caminho, porque a alegria, infelizmente, enquanto nós estamos bem, nós não encontramos o caminho da redenção. A dor ainda é a nossa mestra. A dor ainda é a nossa estrada de Damasco. É ela que nos conduz para o caminho reto. Então, nesse Natal, que nós possamos, com a família, para aqueles que não têm família, estiver sozinho, porque nós nunca estamos sós, que nós possamos agradecer a Jesus. A vinda dele não importa que não seja exatamente no dia 25 de dezembro, mas todos os corações pensando nele, nós temos certeza que ele está junto conosco. Porque ele disse, onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. E nós temos certeza que Jesus está conosco. Que a paz de Jesus seja com todos.